um romance do século XIX escrito por uma mulher brasileira, no qual a personagem principal coleciona amantes e os trata da mesma forma como mulheres eram tratadas naquele tempo, como objetos para satisfação de desejos. 1, 2, 3. Eu falo de Celeste, de Maria Benedita Bormann, que publicava sob o pseudônimo de Délia. Essa obra foi publicada em 1893 em formato de livro, saiu também em formato de folhetim no ano seguinte pelo periódico A Notícia. Especula-se se havia sido publicado anteriormente a publicação em livro também em forma de folhetim, não se achou esse registro ainda. Essa minha edição é de 1988, também pela coleção Resgate, feita pela editora Presença em parceria com o Instituto Nacional do Livro. Essa edição ela tem introdução, notas, organização, atualização pela Nancy Eggert, e essa coleção ela foi organizada pela professora Luísa Lobo. Eu já falei dessa coleção no vídeo anterior, quando eu tratei de Voleta. Esse romance foi republicado em 2023 pela Asa da Palavra, do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp, com organização, introdução e notas da Arieta Marafon Fabrício. A Asa da Palavra também, no ano anterior, 2022, tinha republicado contos da Maria Benedita Bormann, né, Délia, Contos Esquecidos, uma edição muito interessante. O Instituto de Estudos da Linguagem disponibiliza essas duas obras para download gratuito, então é só você entrar lá no site, você pode fazer o download de Celeste e também dos contos da Délia. Acho essa iniciativa também muito interessante de resgate com R maiúsculo, né, dessas autoras, que possibilita não só a atualização do texto para aproximação com o leitor, como também o download gratuito para qualquer leitor que não tenha condição ali de comprar a edição física, poder ler, pesquisar, estudar essas autoras. Isso que eu chamo de resgate com R maiúsculo. Eu já falei desse romance quando eu fiz o podcast sobre a autora, e lá eu também comento, entre outras obras, um romance pelo qual ela é mais conhecida, Lésbia, que é um romance de 1890. São duas obras muito diferentes, e eu vejo um crescimento que houve aí de Lésbia até Celeste, que é uma obra posterior, e que tratam de questões diferentes, né? Embora tenham desdobramentos semelhantes na vida da personagem. Pois bem, em Lésbia, é o nome da personagem título, ou o nome pelo qual ela é conhecida por ser escritora, nós vamos ter um foco na formação artística dessa mulher e as dificuldades que ela tem para se firmar e ser vista com respeito como escritora. E por meio dessa formação profissional, a Adélia vai discutir também questão premente nessa época, ligada à profissionalização da mulher na época, que é o casamento, a centralidade do casamento na vida da mulher, e o que acontece quando essa mulher abandona esse casamento. Pois bem, há uma mudança de tom na escrita da Délia, de Lésbia até Celeste. Então eu até sugiro para quem não gostou da escrita em Lésbia, talvez dar uma chance para Celeste. E Lésbia também foi relançado recentemente, vou colocar a capa aqui. Pois bem, em Celeste nós acompanhamos a personagem título desde seu nascimento até seu falecimento, e por meio dessa personagem a Adélia vai explorar uma questão central nesse romance, que é o casamento, a forma como esse casamento era regulado no final do século XIX no Brasil e a forma como era concebido, a centralidade que esse laço assumia na vida da mulher e, ao mesmo tempo, a tensão que havia entre essa centralidade e outros desejos da mulher de se afirmar como indivíduo, como pessoa, enfim. E também a falta de educação suficiente recebida para a mulher para fazer uma escolha tão importante na sua vida, que é a escolha do casamento. Então, por meio da discussão de fatores que levavam à regulação do casamento naquela época e à sua concepção naquela época, a Délia também vai analisar as consequências dessa regulação e dessa concepção na vida da mulher. Então, ela vai analisar fatores que são conjugados aí com essa ideia de casamento, como, por exemplo, a educação insuficiente recebida pelas meninas, que era uma educação simplesmente para ser ali um bibelô, para arranjar marido, não é? Marido rico ainda por cima.
Além disso, ela vai discutir profissionalização da mulher, dependência econômica da mulher em relação ao homem, ao marido, e vai discutir também divórcio, estigma, hipocrisia social e, muito fortemente, duplicidade de régua moral para analisar o comportamento da mulher em seus relacionamentos em relação à régua moral utilizada para analisar ou medir o comportamento do homem em relação aos seus relacionamentos, especialmente relacionamentos amorosos. Pois bem, o romance já começa numa cena de rompimento, uma cena de briga, uma cena muito violenta, em que nós vemos o rompimento entre a Celeste e seu então marido Arthur. Depois o romance volta, dá um salto no tempo e a gente vai acompanhar o nascimento e a família e o crescimento da Celeste para saber por que a história dela chegou nessa cena tão violenta de rompimento. E a gente acompanha a vida do pai dela, Venâncio. A gente já vê que ele é um cara um tanto bruto, analisado ali de forma um tanto negativa, e que teve uma formação também negativa no sentido de que ele via frequentemente o pai dele bater na mãe dele, e ele ficou com essa noção de que mulher era saco de pancada, era um ser inferior. Também vemos a relação da mãe dela com a família dela, quando a mãe dela ainda não era casada. Vemos que ela assume uma posição de dominação naquela família quando a mãe dela morre e o pai dela simplesmente se coloca para trás e deixa que a Cândida, que é a mãe da Celeste, domine ali a família. O que, de certa forma, vai ter consequências sobre a forma como a Cândida vai se comportar ali. Esses dois personagens vão se unir pelos motivos errados. Cândida se casa com Venâncio ali por despeito, e isso só pode dar errado. Venâncio vai ser um marido extremamente violento com Cândida, ao mesmo tempo Cândida vai tentar dominá-lo, né? Porque ela tem essa ânsia de dominar, ela é muito orgulhosa, foi criada dessa forma. Isso só pode dar errado, e Celeste então vai nascer e vai crescer vendo essa família em briga física, abuso psicológico. Isso vai afetar a nossa personagem principal. Nossa personagem é uma personagem descrita aí como uma personagem ardorosa. Ardorosa tanto do ponto de vista psicológico, ela ama com ardor, quanto também do ponto de vista físico, e aí por meio dessa personagem a Adélia vai analisar a questão da sexualidade feminina. E essa questão vai ser, de certa forma, tornada patologia nesse romance. Então, esse caráter enervado, histérico, ardoroso da nossa Celeste vai ser visto como uma patologia, tanto hereditária, algo que ela herdou de sua mãe e de seu pai, quanto produto de sua criação, né, nessa família totalmente violenta. Pois bem, Celeste vai se casar com Arthur, vai se casar por amor, mas Arthur é um homem ciumento. Inclusive, ele tinha tido um romance anterior e ele rompeu por motivos fúteis, por motivos de ciúme, o ciúme que surgiu na cabeça dele, que ele criou na cabeça dele. E aí esse rompimento do Arthur com a primeira noiva, ele vai espelhar, de certa forma, um rompimento que a Cândida, mãe de Celeste, tinha feito também com um pretendente anterior ao Venâncio. E aí a gente já pode ver que o casamento da Celeste vai ocorrer assim por motivos não tão ideais e que vão espelhar o casamento ocorrido pela mãe dela, que também ocorre assim por motivos não ideais, e que isso só pode ser um indício de que vai dar errado. Inclusive esse romance, ele é repleto de duplicidades, personagens que se espelham uns aos outros, especialmente Celeste e sua mãe. São duas mulheres ardorosas. Mas a Cândida é hipócrita e Celeste é franca com relação ao próprio desejo. Mesmo quando isso é visto moralmente como inferior na sociedade, ela é franca com relação a isso. E ela vê o próprio desejo como algo, como uma fraqueza moral. Então essas duas personagens, elas se espelham porque a Adélia quer dar uma mensagem aí. Uma mensagem de uma crítica ferina com relação à hipocrisia social dessas mulheres que, como a Cândida, se casam por motivos errados, que não é o motivo do amor, conduzem relacionamentos extraconjugais, se fingem socialmente de boazinhas, mas no fundo são falsas, são hipócritas, e que não dão um bom exemplo para a filha, né? A todo momento a Adélia vai sustentar ali a falta de sentimento maternal da Cândida ao dar exemplo errado para Celeste e a não acolher a Celeste no momento que a Celeste mais precisa.
Pois bem, esse é um romance que coloca o casamento em seu centro e todos os desdobramentos desse casamento e vai discutir, então, esse conflito entre o casamento de conveniência e o casamento por amor, né? Casamento de conveniência, porque o casamento era a única forma ali da mulher, era a profissão da mulher achar o marido, basicamente rico, né? E então, essa ideia do casamento de conveniência, muito socialmente afirmada nesse meio aqui, nesse tempo, é criticado pela Adélia, né? Isso não pode ser o centro financeiro da mulher, né? Há um conflito entre o ideal do casamento e a forma como as pessoas estão colocando isso em prática. Mas, ao mesmo tempo, a Adélia também não vai ser muito inocente de conceber casamento por amor, né? Ela também vai ver de uma forma crítica casamento por amor, porque ela vai ver que há uma educação insuficiente para a mulher conceber o que seja realmente amor e fazer uma escolha madura naquele tempo, né? Então, amor para Adélia não é simplesmente aquela paixonite exacerbada de personagens românticos, não. Amor é uma outra coisa. E a concepção de amor da Adélia vai ser trazida por meio do personagem Rodrigo, que é o irmão do Arthur, que é o exemplo do personagem valoroso, corajoso, virtuoso, justo. E vai ser, então, essa espécie de personagem que é quase com um teor, assim, com uma textura romântica, né? O herói romântico que vai redimir a personagem. Então, é esse, guarda essa informação, é o irmão do Arthur, não é o Arthur. Pois bem, há essa discussão entre o casamento por conveniência e o casamento por amor, e a discussão moral seguinte, que é, bom, se casamento por conveniência é imoral, porque não tem amor, continuar em um casamento sem amor também é imoral. Que é uma coisa que a gente viu no vídeo anterior, quando eu falei de Voleta, é uma discussão muito presente quando a Voleta deixa de amar o marido, passa a amar outro personagem, o Roberto, e para ela é imoral ter um relacionamento com o marido se ela ama outro, né? Então é imoral continuar no casamento, mas é imoral trair o marido também. E é imoral sair do casamento nessa época em que, né, não havia divórcio pleno, já discutimos isso muitas vezes no ano passado. Nós vemos essa discussão aqui também, porque a personagem não ama mais o marido, porque Arthur é muito violento com Celeste, né? Aí ele começa a viajar na maionese, ter ciúme de tudo, não deixa Celeste nem sair pra dançar, e ela realmente ama Arthur, nesse momento ela realmente amava. E aí Arthur torna o casamento tão infernal, por causa desse ciúme, que Celeste deixa de amá-lo e o abandona, e fica totalmente em crise, e aí começa a queda da personagem. Pois bem, há também essa discussão, se ela deixa de amar Arthur, não faz sentido que ela continue com ele. Então há também essa discussão, embora em bases morais diferentes do que nós vimos em Voleta. Também há a discussão quanto ao desejo, né, feminino, e como a mulher coloca esse desejo em prática, e também essa questão é tratada de forma diferente entre esses dois romances, porque o desejo feminino em Celeste é tornado uma patologia, enquanto que em Voleta é exaltado como uma manifestação das características individuais da consciência individual. Então o desejo feminino aqui é tornado uma patologia que é ao mesmo tempo hereditária e fruto da criação que Celeste teve. Uma criação que poderia corrigir um pouco os rumos da hereditariedade, mas que não conseguiu, porque Cândida era aquela mulher hipócrita, né? Enfim, e o marido dela, Venâncio, também um marido muito bruto, muito violento. Então essa questão é discutida, a sensualidade da Celeste aqui é colocada em prática, a Adélia é muito aberta ao dizer que a Celeste, ela se entrega para os amantes dela, se entrega voluntariamente, conscientemente, enquanto que aqui não, aqui é um romance erótico em que a personagem a todo momento se resguarda porque ela é casada, ela não quer decair e ela não quer comprometer a honra do homem que ela ama em nome desse amor, então ela se resguarda. Então isso também é diferente entre esses dois romances. São dois romances que fazem muita referência a outras obras, e especialmente ao imaginário greco-romano. E a Celeste vai fazer isso aqui, a Adélia vai fazer isso aqui como uma forma de nos dar um prenúncio do final da personagem, ou então elementos para a gente entender conflitos vividos pela Celeste ali. Uma obra que é citada aqui é A Dama das Camélias,
E essa obra também é citada quando há uma menção à ópera La Traviata, baseada na Dama das Camélias. E aí, por meio dessa citação, a gente também tem um prenúncio ali de qual vai ser o final dessa personagem. Pois bem, o romance já começa numa cena muito violenta, de briga do casal. E aqui nós vemos uma questão central no romance, que é a desigualdade de direitos entre homem e mulher no casamento, tal como ele era regulado naquele tempo. E como essa desigualdade de direitos espelha a objetificação da mulher nesse tempo, né? Como se concebia a mulher ali como um objeto, como um ser inferior, quase uma criança ali, né? Uma pessoa incapaz de regular a própria vida. Então, como essa desigualdade de direitos espelha essa objetificação, essa inferiorização da mulher naquele tempo, e como essa desigualdade de direitos reforça essa desigualdade de concepção da mulher, essa concepção da mulher como um mero objeto, como uma criança, um ser inferior intelectualmente ali, incapaz de regular a própria vida, dependente do marido para fazer isso. E como corolário disso, também como essa desigualdade na regulação dos direitos do casal ali no casamento, que é espelho da objetificação da mulher, que reforça essa objetificação, pois bem, como essa desigualdade não protege a mulher de abusos, principalmente abusos físicos. Pelo contrário, como essa regulação desigual reforça ou possibilita casos de abuso, ou seja físico, seja psicológico. Como todas as questões estão ligadas. E aí eu vou ler aqui alguns trechos que eu marquei sobre essas questões de desigualdade, de objetificação e de abuso. Bom, bem no início da primeira parte, a gente tem o diálogo de briga do casal, e aí o marido fala, a Celeste fala para o marido, nem é namoro, nem irá além, mas nunca mais te pertencerei e vi. Porque ele tá viajando na maionese, achando que ela tá traindo ele, né? Nunca mais, ela tá falando, não traí não. E aí ela fala, mas nunca mais te pertencerei viva, bradou com veemência, pregando a agulha e cruzando os braços provocantemente. E aí ele fala, quem sabe, sou o teu marido, tenho direito sobre ti. Vociferou ele, sacudindo-lhe o braço, esmurrando-lhe brutalmente os ombros e as costas, como já tantas vezes o fizera. E aí a Celeste fala, miserável, e queres depois possuir a mulher em que bateste? Ele bate nela, não tem direito sobre você. Você é esse copo de vidro que eu posso até quebrar. E aí ela fala, você ainda tem direito de querer me possuir, né? De ter uma relação física comigo, depois de me bater, de me tratar como esse objeto. E a cena continua. E ele pega o chicote para bater nela, e aí ela fala, aqui me tem, pode ver, gastar à vontade. E aí, sofreada a raiva, arremessou ele o chicote para longe. Lutavam-lhe ainda no íntimo o rancor e o súbito despertar da razão, mostrando-lhe o indelével estigma do escândalo. Ele quase chicoteou a mulher e só porque ficou com medo do escândalo aí, né, esfriou a cabeça e deixou de fazê-lo. Mas fica desesperada, e é nessa cena que ela vai falar que ela vai embora. Ela vai falar, nem viverei com você, nem mais ficarei nessa casa. Vou para a companhia de meus pais, disse com firmeza, abotoando o casaco. E ele pergunta, marido, sem ter mulher, o que eu vou fazer? E ela fala, vai ter vida de solteira, aí não tem nada com isso, vou embora. E ela vai para a casa da mãe, e ela tem um momento, quando ela tá deixando a casa do marido, de muita angústia, né? Ela fica angustiada de partir, de ir embora. O que eu vou fazer agora? Tantas vezes eu busquei meu marido estava indo embora com raiva de mim, e eu fiquei angustiada, agora sou eu que tô indo embora. E assim continua. Ela vai para casa da mãe, e a mãe conversa com ela e fala, ok, eu queria que você tivesse casado com outro, você decidiu casar com esse cara, fica aqui, mas eu vou te ajudar. Aí a mãe dela fala, mas falar-lhe-ei hoje mesmo, vai conversar com o Arthur, com o marido, exigirei que te dê uma mesada, tem obrigação de manter-te. E aí a mãe fala, né, apoia a mulher, a filha nesse tempo, mas fala, né, ele vai te pagar aí a pensão e tal. E tá. Aqui a gente já pode fazer uma comparação, porque a gente já tem a cena seguinte, em que a sogra do Arthur, né, a mãe da Celeste, vai conversar com ele. E aí o Arthur vai perguntar, por que não induz sua filha a relevar o meu transporte? Aí a mãe, a Celeste é rancorosa, ela tá ressentida, espera um tempo, de repente essa separação é provisória. A gente pode comparar essa mãe com outras duas mães aqui. A primeira dela,
o romance que a gente leu ano passado, que é a dona Adosinda, eu já esqueci o nome dela, a Adosinda, que é a mãe da Celina, que quando a Celina pensa em se separar do marido, volta para casa da mãe, e a mãe vê a filha assim, né, como fonte de dinheiro ali, quer usar a filha ali na pensão dela. E tem também um diálogo com o marido da Celina, então a gente pode comparar esses diálogos aqui. São dois romances considerados naturalistas pela crítica, né? E também podemos comparar com o livro que nós vamos ler esse ano no Clube Clássico Sem Classe, que é o Angústia, da Amélia Bevilacqua. Aqui nós temos 3 obras da Amélia, a gente vai ler o Angústia, e que nós temos também a mãe de uma personagem ali que vê o conflito dessa personagem com o marido e uma conversa dessa mãe com o marido da filha, enfim. Então nós temos também essa cena desse conflito, sogra, personagem mulher e marido dela, e é bem interessante ver esse conflito, como que essas autoras tratam de forma um tanto diferente esse conflito. A todo momento nós temos várias cenas da brutalidade dos pais da Celeste entre si, né, o Venâncio batendo na Cândida. Eu não vou ler essas passagens aqui, mas elas são bastante explícitas no romance, e a Cândida se vingando dessa violência em uma outra personagem, que é a personagem da mulher escravizada, a Bá, que cria a Celeste, e as Cândida estão batendo na Bá, espelhando a violência que ela sofreu do marido, e também a Cândida se vingando, de certa forma, do marido, arrumando aí amantes, né? Pois bem, mais cenas de violência entre Celeste e Arthur. Celeste deixa de amar o marido, ela tinha ali, tem uma cena bastante explícita, que é a cena da lua de mel entre Celeste e Arthur, que a gente fica com a impressão assim que as expectativas da Celeste não foram atendidas. E no relacionamento, a gente fica com essa impressão que as expectativas nunca são atendidas, mas que ela continua com o marido porque ela tem uma personalidade fervorosa. Então ela tem necessidade de ter relações sexuais, de dar vazão a esse desejo físico. E ela, por muito tempo, continua com o marido mesmo sofrendo violência, porque ela tem medo de que, se ela largar o marido, ela vai decair, né? Ela vai ter que dar vazão a esse desejo, e ela vai ser uma mulher que, separada, ou seja, nesse tempo, não pode se divorciar plenamente, ou seja, não poderia ter nenhum outro relacionamento com o homem, e ela não vai conseguir isso, né? Ela vai ter que ter algum relacionamento. E tem uma cena que torna isso mais ou menos explícito, e eu vou ler pra vocês. Tinha medo do vazio que a falta desse amor lhe deixaria, nessa época que ela ainda não se separou, tá? Receava a influência da própria imaginação e do seu temperamento apaixonado. Apertava-se-lhe o coração a ideia de que um dia pudesse fraquear e deixar-se arrebatar por alguma paixão lamentável, pois há declives em que é de todo impossível retroceder. E era o pavor dessa perspectiva que lhe dava precisa coragem para suportar a brutalidade do marido. Nesses 2 anos, ele passara gradualmente dos insultos verberados ao insulto praticado. Havia, de fato, espancando esse corpo que adorava e alienando-se no altivo coração que tanto o amara, né? Então ela vai deixando de amar por causa de todas as violências que ela sofre, porque Arthur é ciumento, né? Começa a viajar na maionese, bate, e ela assim, não trai o marido em nenhum momento nesse casamento. E ele bate e aí ela deixa de amá-lo, e ao se separar, por causa dessa conduta do marido, que ela não aguenta mais, é que ela vai decair. A questão da sujeição da mulher como reflexo da concepção da mulher como mero objeto, também é discutido em um trecho que eu vou ler aqui para vocês, em que a Celeste está refletindo sobre o casamento problemático dos pais dela. A sua natureza delicada feria aquela ligação de 2 seres discordes nos sentimentos e nas ideias, eivada de rancores e de desestima, em que no homem só predominava o laço físico e bestial, e na mulher uma abjeta sujeição calculada. Protestava jamais casar por despeito, como a mãe, julgando que o amor felicita os cônjuges, ministrando-lhes essa recíproca indulgência mantenedora da paz doméstica. Outro casamento problemático, né, da Celeste e do Arthur. Ele não deixa ela dançar, não deixa fazer nada, e mesmo que ela não faça nada, ele vê coisa errada, e ela fica o tempo todo se policiando para não falar nada que possa contrariar. Fica imaginando o que pode contrariar e já se policia. Olha o abuso psicológico aí. Tem uma cena em que ela, né, tá tão feliz, tá tão relaxada, que ela elogia a beleza de um outro cara lá. Fala, o filho da fulana é bonito.
isso na frente do Arthur. Arthur fica furioso, briga com ela, fala, saiba que uma senhora casada não elogia a beleza de nenhum homem. Aí ele vai dormir fora do quarto, abandonava o leito conjugal e a ofendia por tão fútil motivo esse homem que se dizia apaixonado e que a desposara havia apenas 7 dias. Isso aí já tinha... Tá vendo na fase de lua de mel. Aí ela vem, pede perdão pra ele e eles têm uma relação sexual, mas ela, né, as expectativas não foram atendidas. E aí o marido vai dormir. E em pouco adormeceu Arthur com a carne satisfeita. Veja como Délia é bastante explícita com relação a essas questões sexuais, né? Ela tá ali espelhando o naturalismo. Não é à toa que Inês Sabino a chamou de isolar de saias, né? E por influência, ela tem muita influência do naturalismo, especificamente francês, né? Porque vai ter uma diferença entre esses movimentos nas diferentes tradições. Pois bem, em pouco adormeceu Arthur com a carne satisfeita, enquanto chorava ela baixinho, já dele separada pela diversidade de sensações, dando-lhe gozos que ainda não compartilhara, e tomando para si os pesares e os sacrifícios. Pois bem, ela é bastante direta com relação à insatisfação da mulher e a forma como Celeste é tratada ali pelo Arthur como um objeto, né? Um autômato, tem que fazer o que ele quer e mesmo quando ela faz o que ele quer, ele não enxerga que ela está fazendo a coisa correta. Essa ideia da mulher como objeto também é retratada na forma como o marido pensa na mulher como um objeto, como um objeto de posse, né? E aí o Arthur fala, casaste comigo, pertences-me e hás de ser o que eu quiser. Né? Veja, mais uma vez, um tipo de regulação de um relacionamento, tendo aí como consequência a forma como o homem se pensa aí realmente como dono dessa mulher, e ela é um objeto, vai moldá-la do jeito que ele quer e vai tratar do jeito que quiser, nem que seja como um copo de vidro que ele pode quebrar. Em vários momentos ele fala, vou te partir como bifes aqui, quando eles estão brigando, né? Outro tema tratado aqui é a duplicidade de regra moral pela qual eram vistos, analisados os comportamentos da mulher e do homem com relação ao desejo, relações sexuais, relações amorosas, enfim. E, ligado a isso, o estigma da mulher que ousava se separar. Nós temos aqui em Lésbia uma mulher que se separa. Essa questão do estigma não é tão tratada em Lésbia como é em Celeste. Há um prenúncio dessa questão aqui nesse romance, né? A Voleta tem um certo horror de se divorciar nessa época. Nós também vamos ter o estigma da mulher separada aqui, em Angústia, em A Luta de Carmen Dolores. E um pouco dessa discussão também ocorreu nos livros que a gente leu ano passado, enfim, como, por exemplo, Lutas do Coração, né? A personagem principal que se auto-intitula depois Ofélia, ela vai ser uma mulher ali deixada pelo marido, né? O marido ainda tá vivo, ela tá casada, mas ela tem relacionamento com outros homens, então considerada aí uma mulher estigmatizada socialmente, né? Essa discussão aparece trabalhada de uma forma diferente também, a divorciada Francisca Clotilde, que a gente leu, tem o meu outro livro, enfim, eu tenho uma outra edição desse livro, no qual a personagem também não quer se separar. É o pai dela que fala, acabou a sua vida com esse marido aí, esse cara, né, fim de linha, você vai ter que se divorciar dele, e a todo momento a Nazareta, não, eu vou salvar esse cara, blá blá blá. Se divorciar pra ela é realmente a última opção, ela tentou de tudo e aí teve que se divorciar. Então veja que essa relutância em se divorciar, pela forma como o divórcio era concebido e regulado nessa época, o que tinha consequências na forma como a mulher era vista nessa época, a mulher que se separava, o estigma da mulher. Eu vou ler algumas passagens aqui de Celeste em que esse estigma da mulher separada aparece porque Celeste vai abandonar o marido. Antes da Celeste se separar, ela tá ali se debatendo, né? Já não ama mais o cara, mas ela, enfim, ela quer um homem que possa dar vazão ao desejo dela. Esse cara aí não cumpre muito bem com essa questão, digamos assim. Aí ela estava refletindo, desanimada, sem mais vontade de lutar, entregou-se à inércia, revoltada contra a sorte e contra a sociedade que a estigmatizaria se deixasse o marido, mas que não a consolava da desdita e desilusões que encontrara no casamento, né? Então, a sociedade hipócrita. Isso também vai ser discutido quando a Celeste pensa sobre a mãe, porque a mãe vai trair um Venâncio com amantes, mas vai ser hipócrita.
Então, na frente da sociedade ela vai ter um comportamento e escondido vai ter outro, e por causa dessa hipocrisia que ela vai ser bem vista pela sociedade. Enquanto que Celeste é muito aberta, quando abandona o marido, depois abandona a casa da mãe, vai colecionar amantes ali, e essa franqueza é vista de forma negativa pela sociedade, enquanto que a hipocrisia é premiada. Aqui uma reflexão da Celeste em comparação com a própria mãe, né? Não teria como ela a consideração dos amigos, como a Cândida, né? Não teria como ela, a Celeste não teria como a Cândida, a consideração dos amigos e o consolo de esmagar, no alto do seu desprezo, as perdidas que ostentam luxo, amantes e escândalos. No entanto, também traficara com seus encantos e fizera-os pagar bem caro, mas soubera mais tarde escudar-se com refinada hipocrisia dos demandos da mocidade. Então está criticando aqui a hipocrisia da Cândida. Essa perícia nunca teria a filha, apesar de ser muito mais inteligente, porque era franca, altiva e a primeira a reconhecer os próprios erros, o que antes a prejudicava do que a enobrecia. Então, a hipocrisia da sociedade aí com o comportamento da Celeste, que está sendo aberta com relação a próprio comportamento, os próprios relacionamentos com outros homens. Aqui a Celeste está conversando com o pai. Papai, você está enganado a meu respeito. Confesso que não mereço a sua confiança na minha honra, e o declaro por ser ainda muito primitiva e não ter chegado a essa perfeição hipócrita que atenua e oculta as próprias faltas, né? Tá dando ali uma cutucada na Cândida, né? Délia vai discutir o casamento por conveniência, que ela vai introduzir uma outra personagem, de uma mulher que vai fazer um mau casamento, vai ter amantes, que é a personagem da Fortunata. Fora mais uma das vítimas do casamento de conveniência, desposaram um belo rapaz, filho de distinta família e tão rico quanto ela, mas que só a conheceram um mês antes de casar. Nem pensou ele em poder amá-la, suportou-a apenas por ser nova e bonita, sem estabelecer a mínima comunhão de ideias nem de sentimentos. Então, por tabela a gente já viu, o casamento ideal é o casamento em que há uma comunhão de ideias, uma comunhão de sentimentos, que é algo diferente de uma paixonite qualquer também. Então, o que era visto como casamento por amor, por paixão, não é exatamente aqui também o ideal da Délia, né? O ideal é essa comunhão de ideias, de valores, de sentimentos. Continuando essa passagem sobre a Fortunata. Mulher, carecendo de apegar-se a um afeto ou uma proteção qualquer, amou Fortunata com a medonha paixão carnal, tão eivada de negros zelos, tão vazia de delicado enlevo. Jamais compreenderia a mísera o encanto de duas almas que se identificam nas esperanças futuras, nas alegrias passadas e nas dores do presente. Então, mais uma crítica aí da Délia. Paixão carnal também é visto como algo negativo, como o fundamento de um relacionamento por paixão carnal, algo negativo. O que é o fundamento é essa identificação de valores nas esperanças, nas alegrias e nas dores. Continuando essa passagem. Considerou-se feliz enquanto pôde agradar ao marido, enquanto amildadas vezes volveu ele aos seus braços. Logo, porém, que o entibiou o tédio, levando-a a procurar passatempos em que ela pressentiu ligações ilícitas, cara, começou a ter amantes, né? Começou a padecer atrozmente, odiando e querendo há um tempo. Pertencia à falange das mulheres vis e covardes, que dizem mal do marido, de quem, entretanto, mendigam os afagos, sem coragem de sufocar as solicitações da natureza para enxotá-lo com o perjuro do leito conjugal. Preferem desmoralizar-se perante aqueles a quem se queixam, aproveitando as migalhas indigestas de repugnante munificência. Olha como ela analisa essa questão. Essa mulher descobriu que o marido atraía, mas continuou ali, mendigando afeto, mendigando não somente isso, afagos, né? Mendigando relação física. E algo que a Délia está vendo aqui como extremamente negativo, né? Enxota esse cara da sua cama. Que é isso? Esse cara te traiu. Outra questão analisada aqui é a dupla régua moral para se medir o comportamento sexual do homem e da mulher. E como essa dupla régua moral, ela existe sob o pretexto de proteger a mulher inocente ali, né? Enfim, inferior. Mas que no fundo essa dupla régua moral não protege do abuso, muito pelo contrário,
possibilita que ela sofra abuso, encobre esse abuso e mais, acaba levando à realização de maus casamentos. Casamentos fundados não ali em uma igualdade de valores, né, um compartilhamento de valores, mas sim paixonites, em desejo sexual, enfim, dinheiro principalmente. E eu vou ler algumas passagens aqui em que há uma crítica em relação a essa dupla régua moral. Quando a Celeste está pensando sobre ela não casou, ela era jovem ainda, se apaixonou por um cara chamado Ciro, e o cara tem um relacionamento com uma mulher casada, né? E aí ela está pensando sobre essa mulher. Abateu-a acerbo desgosto que sempre experimentava ao verificar a incoerência dos mais vivos afetos, a sua instabilidade, que se lhe afigurava vilania, e o pouco apreço do homem pelo devotamento da mulher que o distingue à custa da própria honra. Ciro já não estava mais nem aí pela honra da Teresa, se aproveitou dela ali fisicamente, mas estava ali paquerando a Celeste. E aí a Celeste percebe isso e pensa, pô, ele não deu valor à mulher que abdicou da própria honra em nome do afeto a esse cara, e ele não está dando valor. Nesse momento se envelhecia 10 anos, arreceava-se do futuro de dar um passo sequer na sociedade tão falsa, tão cheia de embustes, para seduzir e apanhar as incautas, sendo mais tarde a primeira a estigmatizar com o ferrete da infâmia aquelas a quem iniciou, a quem perverteu, lisonjeando-lhes a vaidade, acoroçoando-lhes as más tendências, abafando-lhes capciosamente os brados da consciência. Olha a crítica à hipocrisia social, que ao mesmo tempo cria essas mulheres que vão decair, que vão cometer o pecado, porque foram criadas a pensar um relacionamento de forma pecaminosa, com valores incorretos. Então a sociedade as cria, a sociedade exige delas hipocrisia, faz com que elas caiam e exige delas a hipocrisia. Então, e depois, se elas não são hipócritas, estigmatizam essa mulher. Estigmatizar com o ferrete da infâmia aquelas a quem iniciou. Então essa sociedade na qual esse casamento com conveniência é visto dessa forma, ela que está errada. Ela é que cria a queda na mulher, e quando a mulher cai, ainda exige que ela seja hipócrita. Ou seja, é queda atrás de queda moral. Mais uma cena em que há assim, a visão do estigma da sociedade com relação à mulher que abandona o casamento, enfim, que é sincera com relação aos próprios sentimentos, né? Sentia-se sem a necessária coragem, essa é a Celeste, né, refletindo, sem a necessária coragem de afrontar a sociedade, opondo um ar desdenhoso à insultante curiosidade dos que procuram no rosto de uma mulher os vestígios de suas faltas, como se isso fosse visível, né? Aquela sociedade que está de olho ali, o mínimo erro que a mulher comete, acabou. Mais à frente, quando a Celeste já teve vários amantes, ela vai refletir sobre essa condição dela. Sentia-se farta desses entes que a haviam amado e desfrutado, satisfazendo mais a si mesmos do que a ela. Mais à frente, desses homens que a haviam gozado, mais uma vez mulher vista como objeto para satisfação dos próprios desejos, que a haviam gozado, seria algum capaz de fazer por ela qualquer sacrifício? Quem sabe? E no entanto, haviam todos concorrido para o seu descrédito. Ela sacrificou a própria honra em nome deles, né? Ora, de que vale a reputação de uma mulher que o homem quer possuir? E, sobretudo, que importa a sua desconsideração depois de a ter gozado? É até de bom tom que o cúmplice dos desvarios, logo depois de saciado, lhe atire também uma pedra, né? A Adélia não mede palavras ao dizer essa sociedade está totalmente corrompida, está todo mundo se fazendo de bonzinho, mas no fundo todo mundo ali totalmente desmoralizado. Pois bem, eu disse que aqui é um romance no qual o desejo feminino, a sexualidade é explicitamente colocado e também tornado uma patologia, e uma patologia que não é muito simplesmente analisada como um mero fruto da hereditariedade, não. A Adélia complica um pouco isso, né? É sim fruto da hereditariedade, né? Esses pais aí da Celeste, né? Ninguém merece, mas também da criação, que a criação poderia ter dado um jeitinho ali de consertar o que estava errado, mas a criação da Celeste também foi errada, então a gente já sabe que ela vai ser uma mulher que vai cair e continuar caindo. E aqui eu vou mencionar alguns trechos em que a Maria Benedita Borma, Adélia, bastante explícita com relação a essas relações carnais, digamos. Algo que a gente não vê, né, em livros escritos por mulheres, né? Tabu a mulher escrever sobre certos temas.
querer se inserir em certos gêneros, né? Não só a forma como a mulher escreve, mas também os temas sobre os quais ela se debruçam são julgados muito mais forte, eram julgados, né, naquele tempo, muito mais fortemente do que os temas a que um homem tinha direito de escrever, de se expor publicamente, né? Então a gente tem aqui a cena da lua de mel da Celeste. Desfalecida de gozo e emoção, ele fecha a porta do quarto, né? E os dois estão lá. Encostou a fronte ao ombro de Arthur, cerrou as pesadas pálpebras, saboreando aquele primeiro beijo de homem, com ressaibos de fumo que a convulsionou, acelerando-lhe o sangue e fazendo ferver nas artérias. Não é, né? Mulher ardorosa. E aí o que ele faz? Fala pra ela assim, mais à frente. Despe-te, disse ele, tirando a casaca. Ela tá toda tímida ali, né? Não foi criada, né? Pra saber das coisas da vida. Não sabe muito bem o que fazer. Foi criada ali no romance Água com Açúcar. Tá com aquela visão de que aquela cena de amor seria uma coisa. E ele fala assim, tira sua roupa aí. vamos começar a coisa. E aí ele fala, eu tô cansado. E aí tá... A Celeste fica ali meio tímida. E aí o marido, então não te despes? Vem cá. Deixa-me ajudar-te. Não te acanhes. É o teu maridinho. E Moilesto desabotoou-lhe a basquine, descobriu-lhe o colo, sobre o qual cruzou ela os braços toda ruborizada, beijou-lhe os ombros e as costas, libertou do vestido as anáguas, fê-la desatar o colete. Olha o detalhismo da Adélia nessa cena. Levou-a nos braços, sentou à beira da cama, ajoelhou e tirou-lhe os sapatos, as ligas e as meias, osculando-lhe os joelhos e os pés, sem atender aos seus protestos. E a Celeste tá ali, não, peraí, o cara tá beijando ela, tirando a roupa, e ela aí querendo rezar e não se lembrando de nenhuma oração. Aí tá, tem todo esse detalhismo, e aí dá um salto, né, coisa principal ali do que aconteceu. Horas depois, jazia o quarto em trevas, ressonava Arthur, e velava Celeste, sucumbida, nervosa, desencantada, doente do corpo e da alma, julgando-se uma outra criatura, com receio de despertar o marido, que então lhe causava terror, nem se movia. Gente, essa é a cena da lua de mel, tadinha. Mais à frente, sonhara durante anos com as delícias do amor, divinizaram os devaneios da puberdade, realizaram o sonho, e apenas tiveram um pesadelo aflitivo, que lhe materializara brutalmente todas as ilusões de sua romântica imaginação. Mais à frente. Que noite horrível, pensou, inspirando-lhe coletivamente profunda compaixão de todas as mulheres casadas. Né? Ai, meu Deus, finalmente ela sabe o martírio da mulher casada ali. O que a mulher tem que fazer, né? Mais à frente, a Celeste não ama mais o Arthur, né? E ele já se tornou violento, bate nela, tal como o pai dela batia na Cândida, e ela tá relutante de abandoná-lo, né? Porque ao mesmo tempo ela tem esse desejo, ela quer satisfazer esse desejo que permanece insatisfeito, continua ligada a ele, porque né, já tá casada, não tem como se separar, a sociedade veria isso de forma totalmente negativa. Aí ela tá refletindo a sua carne, como ela odiava por ver que era o laço que ainda ligava Arthur a esse ente que o seu coração já não amava. Que miséria! Abdicar o seu justo ressentimento por algumas sensações momentâneas, que ao extinguir-se só lhe deixavam quebrantamento de forças, desencanto e tristeza. Né? Então ela tá ali simplesmente para satisfazer o próprio desejo sexual e com medo, né, de ser estigmatizada pela sociedade, enfim, como mulher separada, mulher que abandonou o marido, mulher que tem amantes. Mais à frente ela também está refletindo aí sobre esse fim desse casamento e como que esse relacionamento despertou nela esse lado sexual, né? Ela descobriu esse lado sexual que nunca foi satisfeito, e aí ela continuou a pensar, sempre tivera essas sensações, mesmo quando já se arrefecia o afeto que votara ao marido, o que a revoltara em extremo, até que um tédio gradual emudecera-lhe a carne, tornando-a estátua. Estava sob essa influência fisiológica quando se sentiu dominada por um novo amor, rompendo então violentamente com Arthur, cujo contato tornara-se-lhe odioso. Ela se apaixona por outro cara, né?
todo esse platonismo não era mais... Aí essa paixão por esse cara, mas continuou platonicamente, né? Com medo ali de trair e tal, de decair moralmente. Todo esse platonismo não era mais do que uma incubação de onde surgiria infrene sensualidade. Veja que a sensualidade da mulher, o desejo é visto aqui de forma negativa, né? Ela, uma vez que ela vai decair, ela só vai cair. Mesmo que ela o faça de forma franca sempre, né? Nunca com a hipocrisia da mãe dela. Separa do marido e ela tenta se conter, mas não consegue. E é engraçado esse capítulo, após a separação, começa assim, aos 24 anos, separada do marido e formosa. Né? Perfeita a situação da mulher. Aí ela decai, né? Ela vai dar vazão ao próprio desejo, né? Algo que é visto ali como quase um destino da personagem pela escritora, né? Um ano depois, experimentando imperiosa e invencível necessidade de agitação e de bulício, resolveu dar saraus em casa. Dançava com ardor, fatigava propositalmente esse corpo que reclamava os deleites de que há muito estava privado. Às vezes, alta noite, só no seu leito, chorava de raiva, sentindo-se avassalada por loucos desejos e perseguida pela imagem de algum homem. Resistia, lutava, com medo da queda e das fatais consequências. E aí, maldita carne, maldito temperamento. Ela tenta não ceder à tentação, mas aí ela arruma um amante, a cena continua. Ainda não foi às vias de fato, nem ficava em casa, ralada de desejos, preferindo sofrer esse tantálico suplício a ter de esmagar com seu desprezo o feliz mortal que tanto a fascinava, né? Ela tá com medo de, não só pela própria honra, como a honra da pessoa que ela passou a amar, né? Mas ela decai, né? E aí, isso fica muito claro na cena que ela tá lá com esse amante, enfim, com esse novo homem, depois que ela se separou, com o rosto todo iluminado, o olhar cintilante, as narinas a moverem-se, as pernas trêmulas, soberba de sensualidade. Ela o arrastou até a próxima alcova, dando-lhe a aventura que ele tanto lhe pedira, né? Então ela aí decai, né? Tem relação sexual com esse amante, e aí a coisa só degringola totalmente. Ela vai colecionando amantes, tratando esses amantes como objeto, tal como ela desde o início, e continua a ser tratada como mero objeto para satisfação de desejo sexual. Há uma discussão sobre a origem, né, desse ardor da personagem e desse movimento de pecar, de decair, e há uma sugestão de que isso é hereditário, claro, tanto o pai quanto a mãe. Mas ela vê isso como um atenuante, olha só. A mãe Cândida está falando para Celeste, mas como me saíste inflamável, é o maldito temperamento do seu pai. Se é assim, as coisas negativas você puxou do seu pai. Aí a Celeste responde, mas que me transmitiram e que me servirá de atenuante. Então tudo que ela recebeu como um destino, né, pela própria natureza, pelo corpo, pela hereditariedade, é visto como um atenuante, porque não é fruto da escolha dela, é uma coisa que ela não pode escolher. Ela está seguindo ali a natureza dela, o destino, e contra o destino não se pode nada. Então essa discussão da escolha também é algo diferente em relação ao Voleta, né? Em Voleta, a escolha moral dentro da situação é o momento da liberdade. Então, escolher pela virtude é a liberdade. Em Celeste, a personagem de título não tem escolha, digamos assim, né? Tá tudo errado. Hereditariedade, criação, ela tá seguindo o destino. Não tem essa ideia da escolha. Um outro romance que a gente leu, né, no clube do ano passado, Lutas do Coração, essa questão da escolha moral também é debatida, né? A Inês, ela foi discípula de Tobias Barreto. A escolha moral como dar a si mesmo a própria lei, né? Então, é a personagem Ofélia, que é a única do romance que dá a si mesmo a própria lei, ou seja, que faz uma escolha moral, nos termos talvez da Albertina, é a única personagem que então exerce sua liberdade. Pois bem, isso é muito diferente de Celeste, né? Celeste é pintada como um personagem que não tem sequer a condição de dar a si mesmo sua própria lei, está submetida ao destino. E não é à toa que Inês Sabino julgava muito negativamente o romance Celeste. Inês elogia Lésbia, que é um romance muito bom, né? No livro Mulheres Ilustres do Brasil, a Inês vai falar sobre isso. E ela vai dizer que Celeste é um livro de má psicologia, né? Aqui também ela coloca o romance Lutas do Coração como um romance psicológico. A gente discutiu isso quando eu fiz o vídeo, enfim, lá no nosso encontro. Então não vou falar muito. Mas é interessante que são noções diferentes aí de escolha, né? De capacidade de escolha. E aqui, nesse marco da Délia, a própria personagem não tem
condição de fazer uma escolha moral, enquanto que para Inês Sabino, sim, ela teria, ela é um ser racional, né? É uma discussão entre amor físico, amor platônico, claramente o amor platônico visto como algo virtuoso, superior, enfim, e o desejo como algo negativo, como uma prisão. Sempre que a Celeste se livra de um amante, ela se vê livre, ela volta para si mesma, né? Essa palavra, né? Toma posse de si mesma. Então, desejo visto como algo negativo, novamente, uma patologia. O amor platônico visto de forma positiva, no final, né, do que vai acontecer com a personagem, o Rodrigo, irmão do Arthur, vai ser esse herói romântico que vai redimir a personagem, ele vai ser o emblema do amor platônico. Mas eu não digo. Mas, enfim, então, esse platonismo visto aí de forma muito positiva e a sensualidade, enfim, o amor físico de forma como uma patologia, de forma negativa, enfim. E a personagem da Celeste é uma personagem claramente decaída, isso é mencionado, ela mesma conversando com o Rodrigo fala, eu sou uma mulher decaída, você vai querer se relacionar com uma mulher decaída, enfim. E uma mulher que tem uma característica que a gente viu no personagem título do primeiro livro que a gente leu no Clube Clássicas Sem Clássico. Na verdade, o livro que era uma leitura conjunta e virou o Clube do Livro, né? Que é a Nhonhô Rezende, da Iracema Guimarães e Vilela. O personagem título, eu discuti naquele vídeo lá, aí no nosso encontro, é um personagem dotado de um certo bovarismo. Bovarismo tomado aí como um conceito de personagem que se vê como algo diferente do que é, que ilude-se a si mesmo. Eu discuto isso no vídeo que eu fiz sobre Nhonhô Rezende. Pois bem, a personagem de Celeste, ela é dotada de um certo bovarismo. Desde o início, a gente vê isso quando ela é descrita como uma personagem que está sempre imaginando que ela está num lugar diferente do que ela está, que ela é uma personagem diferente do que ela é. Vou citar um trecho, quando ela ainda é criança: por vezes quedava-se em cismas, rememorando os livros que digeria, saboreando os pedaços que haviam eletrizado, contraindo assim muito cedo o pernicioso hábito de devanear, né, de sair da realidade, que vai levar ao bovarismo da personagem e ao fim que ela vai ter nesse livro aqui. Esse bovarismo está ligado à histeria da Celeste também, esse conceito aí também trabalhado em muitos livros. A gente viu um desdobramento desse conceito de histeria quando a gente lê o livro Enervadas da Chrysanthème, né, esse enervamento, né, enfim, a personagem, que já é um livro do século XX, então um desdobramento do pensamento sobre histeria, enfim. E que a gente vai ver aqui, vou citar uma passagem que vai citar várias fases aí do crescimento da Celeste. Votava religioso culto à pureza, a tudo quanto é imaculado, aliando, entretanto, a esse melindroso enlevo uma ardente curiosidade de conhecer a vida e o mundo. Na fase de misticismo histérico, desejou professar, sequestrar-se da família, sepultar-se viva em austero claustro. Mais à frente, na fase venturosa, quisera viver em tempos medievos, ser a dama de esforçado campeão, herói de medonha carnificina que a ela chegasse, passando sobre um montão de cadáveres, raptando-a brutalmente. Mais uma vez, o personagem saindo ali da realidade dela, né? Recusando-se assim enxergar como ela realmente é. Ou então amante de algum chefe de salteadores que a capturasse em viagem, despojando e matando os que a acompanhassem. Fraca e indefesa, dominaria pelo prestígio da beleza o destemido aventureiro, cativo a seu turno e fortemente ligado pelas cadeias do amor. Enfim, ela sempre com essa capacidade de mentir sobre si mesma, né? De imaginar que ela é algo diferente, ou que ela está numa situação diferente do que ela está. E esse bovarismo ligado à sua histeria hereditária e também ali estimulada pela criação, que vai levar com que essa personagem decaia moralmente. Pois bem, esse é um romance classificado como naturalista, mas tem um fundo romântico aí no personagem do Rodrigo, digamos, na própria ideia do amor desse homem virtuoso como redenção da mulher pecaminosa. E há uma discussão com relação a essa tensão, né, entre destino e escolha, porque a personagem da Celeste, ela é muito franca com relação ao que ela faz. Ela se casa por amor, por escolha, e ela se separa por escolha também. Mas, ao mesmo tempo, ela é uma personagem que a todo momento é descrita como histérica, como ardorosa, enfim, que não consegue fugir desse desejo, dessa histeria, dessa personalidade, dessa natureza, e essa natureza vista como destino. Então, a gente tem esse conflito aí, né? Entre destino e escolha, pecado e redenção, hereditariedade e criação, enfim, virtude e imoralidade. A todo momento, essa personagem
personagem está atravessando essa tensão entre polos opostos e essa questão nunca é realmente resolvida de forma definitiva em relação a só um polo, né? Então esses polos meio que se tocam nessa personagem. É as duas coisas, né? Ela é pecadora e ela é redimida também. É um estilo aí um tanto romântico, ela é uma personagem redimida pelo amor, pela loucura e pela morte, mas eu não digo. Mas enfim, é uma personagem que tem uma consciência da própria condição, mas a condição que ela tem consciência é assim, meu destino é pecar, né? Essa é a minha natureza, esse é o meu destino, não tem o que eu posso fazer. Então ela tem a consciência, mas ao mesmo tempo não tem o poder de escolha, não tem a escolha, não tem a visão de que é possível uma escolha ali. E isso também está ligado à natureza trágica do destino da personagem. É uma personagem trágica, também um certo romantismo ali na concepção dessa personagem. Só as relações físicas são descritas com muito detalhismo, né, para escrita de uma mulher dessa época, não escrita de um homem, mas escrita de uma mulher, como também morte, né? Há uma descrição detalhada ali da morte da escravizada Bá e também ainda mais detalhada da morte do Rodrigo. Estou dando todos os spoilers aqui para poder discutir essas questões. E também essa descrição detalhada da morte que vai levar aí ao recrudescimento da queda da Celeste, se é que isso é possível, são também elementos até de um ultra romantismo, né? Então veja vários gêneros, uma autora cuja obra se insere em vários gêneros, perpassa vários gêneros, tem várias texturas, muito embora uma das texturas possa ser considerada aí a prevalente, enfim. Bom, falei demais. As resenhas desse livro na sua época, elas criticam o fato de que o livro não é moral, né? Não é moralizante. Uma dessas críticas foi a Inês Sabino, mas é engraçado que lê-lo hoje dá uma ideia contrária, de que é um romance moralizante, né? Pelo próprio fim da personagem, pelas próprias reflexões que a personagem faz sobre os conflitos que ela tem com o próprio desejo, com a própria natureza, com o próprio destino. Então é interessante essa diferença, né? Foi em sua época considerado um livro imoral ou não moralizante e hoje a gente talvez enxergue isso de forma diferente, não sei, a gente pode discutir. Devo dizer que um ponto muito forte nesse romance é o racismo, tá? Na forma como é descrita e trabalhada a personagem de Bá, nesse romance da mulher escravizada, então um romance de fundo bastante racista. Bom, falei demais, esse é um romance que faz uma ponte muito interessante entre os livros que nós lemos no ano passado, né, já mostrei para vocês, Enervadas, Luta do Coração, A Luta, A Divorciada. Nós leríamos também Lésbia, mas enfim, o pessoal não conseguiu ler, a gente adiou esse livro. E é uma ponte entre os livros que a gente leu e os livros que a gente vai ler, né? Principalmente Angústia, a personagem que vai se debater com o marido ciumento, inclusive Angústia pode conversar aí com Dom Casmurro, e O Perdão, de Andradina de Oliveira, uma personagem que vai ser adúltera, né? Que vai se confrontar aí com o desejo, e como o desejo é tratado de forma diferente entre o perdão, Celeste, ou mesmo O Perdão, Celeste e Voleta, né? Como esses três romances tratam o desejo feminino e tratam a questão do adultério de forma completamente diferente. É um livro que conversa também com a exaltação, né, da Albertina Berta, principalmente no final trágico das personagens. Bom, falei demais. Espero que tenham gostado aí do vídeo, que se interessem em ler Celeste. Eu não coloquei esse livro na nossa seleção, porque a nossa seleção de leituras desse ano são livros do século XX, né? Então não coloquei, mas é um livro aí que, se vocês quiserem, para fazer essa ponte entre nossas leituras do ano passado e desse ano, é um livro interessante. Como eu disse, está disponível para download gratuito aí no Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp. É isso, falei demais, espero que tenham gostado. Eu vejo vocês no próximo livro, no próximo vídeo.